Olá, quero saudar a minha querida igreja, na graça e na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. É uma enorme alegria para mim saudar a família da Igreja Presbiteriana nesta paz que o mundo não pode dar, mas também não pode roubar, e nessa graça que nos foi dada na bendita pessoa do Senhor Jesus Cristo. Hoje quero meditar com os irmãos no texto de Filipenses, capítulo 1, versículo 6, no qual a palavra de Deus nos diz assim: Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quero chamar a sua atenção para algumas coisas importantes a fim de compreendermos a carta aos Filipenses e esse versículo que nós acabamos de ler. A carta aos Filipenses é tida por vários estudiosos, por vários especialistas em Novo Testamento, como a carta da alegria cristã. O termo alegria, gozo ou seus correlatos aparecem em Filipenses pelo menos 16 vezes. É uma carta permeada, recheada, com bastante conteúdo acerca do que é alegria. E a famosa exortação do capítulo 4, que nós bem conhecemos: alegrai-vos no Senhor. Novamente vos digo, alegrai-vos no Senhor. Esta exortação à alegria é o tema principal de toda essa carta. E algumas coisas acerca da alegria eu e você precisamos ter em mente. Primeiro, que a alegria da Bíblia é uma alegria que é fruto de um relacionamento espiritual com Deus pelo seu Espírito. A alegria é fruto do Espírito Santo e, obviamente, este fruto demanda deste relacionamento que nós cultivamos, alimentamos com Deus no nosso dia a dia. Portanto, a Bíblia não está falando das alegrias terrenas, a Bíblia não está falando das alegrias do mundo. É claro, nós temos muitas alegrias aqui: um filho que passa de ano, um resultado de exame de saúde que sai negativo, um aniversário de casamento. Todas essas são alegrias que a bondade de Deus também nos acrescenta. Mas é óbvio que Filipenses não está falando desta natureza de alegria. Fala de uma alegria que vem de Deus e que brota no coração do crente que desenvolve este relacionamento com Deus. A alegria do mundo, algumas podem até ser legítimas. Outras, porém, você sabe, são fugazes, enganosas e muitas vezes traiçoeiras. A alegria do mundo pode ser a alegria do instantâneo, mas você sabe que as consequências daquele momento serão amargos e azedos para o resto da sua vida. É assim o pecado. O pecado não se oferece como azedo ou amargo inicialmente. Ele se oferece sempre nos proporcionando algo que é tido pelo mundo como alegria. Mas uma vez exorto você, não é destas alegrias que a Bíblia está falando, melhor dizendo. O mundo tem um tipo de alegria: há alegrias fugazes e passageiras, há alegrias legítimas, das quais nós temos todo o direito de desfrutar também. Mas não é destas coisas que a carta do apóstolo Paulo aos Filipenses está tratando. Ele trata de uma alegria que é puramente espiritual, que vem de um relacionamento com Deus e da certeza de coisas que Deus está fazendo na nossa vida. Por isso eu quero compartilhar com você neste momento acerca dos dois principais fundamentos da alegria na vida do crente. O primeiro fundamento é este maravilhoso: Deus começou uma boa obra. Perceba que coisa maravilhosa! Esta obra não foi iniciada em nós ou por nós.
Esta obra foi iniciada pela bondade de Deus na sua graça e teve como consequência atingir o nosso coração. Esta obra é uma obra maravilhosa. A Bíblia aqui chama esta obra de boa. E por que boa? Porque ela com certeza é a alegria verdadeira. Não a alegria do mundo, passageira. Não a alegria do mundo que cobra um preço amargo num segundo e num terceiro momento. Esta alegria vem de Deus, chamada de boa, porque ela está principalmente na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Uma das coisas que eu mais amo na hinologia é o hino Jesus, a alegria dos homens. O hino é maravilhoso e o título do hino é mais maravilhoso ainda, porque fala acerca de uma coisa que é maravilhosa, que é a pessoa do nosso Redentor. Portanto, quando pensamos em alegria, eu e você precisamos lembrar dessas coisas, que esta alegria começa em Deus, tem Deus como agente principal e ela sempre acontecerá na nossa vida porque uma obra boa está sendo realizada. Deus não tem filhos cuja vida vai dar errado. Deus não tem filhos cuja vida não dará em nada. Há uma obra sendo realizada em nós, há uma obra acontecendo na nossa vida, que é a operação da graça do próprio Deus. E esta obra, meu irmão, é boa. Esta obra não é uma obra mais ou menos. Esta obra não é uma obra da hipótese. Esta obra não é uma obra do acaso. Esta obra não é uma obra do talvez. A obra de Deus é boa. A obra de Deus é maravilhosa, porque começada nele tem a finalidade de operar na minha vida aquilo que é a perfeita, a boa, a agradável vontade de Deus. Se você não está atento a esta verdade bíblica, talvez você pense que há erros acontecendo na sua história. Eu repito, na história de um filho de Deus, não há erros. Nunca será um erro a vida de um filho de Deus, porque ser filho garante que aquele que começou esse plano na nossa vida é um Deus maravilhoso e bom. Muitas vezes o inimigo da nossa vida, muitas vezes o inimigo da nossa alma tenta dizer: ora, as coisas não estão dando muito certo para você, não é verdade? Sim, pode ser até que em alguns momentos esta seta do inimigo, por circunstâncias de problemas que estamos passando no trabalho, na família, na saúde, no país, nas finanças, não esteja de acordo com aquilo que nós gostaríamos. Mas preste atenção, tudo isso é passageiro. As lutas, sim, acontecem. As provações também acontecem, mas nada do que fizer parte do plano de Deus para a sua vida tem como resultado definitivo aquilo que você está passando de ruim ou de desagradável neste momento. Esta obra que foi começada é boa sempre, ainda que Deus tenha que nos disciplinar. Esta obra é boa sempre. Embora, em alguns momentos, Deus tenha que usar as circunstâncias que nos cercam para puxar a nossa orelha. Nós, irmãos queridos, tantas e tantas vezes estamos fugindo de Deus, desobedecendo a Deus e entristecendo o seu coração. Mas aquela obra que é boa na nossa vida, Ele não desiste de fazer. E esta promessa não é a promessa de pedreiro. Você já deve ter tido alguma decepção com um pedreiro na sua vida. Aquilo que ele fez de orçamento, no final, não é aquilo que se realiza. Aquilo que ele prometeu, no final, está diferente daquilo que ele realizou. A obra de Deus na nossa vida não é a promessa de um político em ano de eleição. Tantas vezes nós brasileiros nos decepcionamos, como tantas vezes nos decepcionaremos quando acreditarmos em homens.
Mas a promessa de Deus é boa porque nasce do próprio Deus, é garantida pelo próprio Deus, tem sempre a chancela da sua graça e supera muito mais do que eu posso enxergar ou experimentar circunstancialmente. Deus é bom, Deus é maravilhoso. E é curioso que tantas vezes essas verdades ecoam no nosso coração e nós não sentimos alegria. Será que a nossa comunhão com Deus? Será que o pecado? Será que a carnalidade? Será que a nossa falta de palavra e de espírito na nossa vida não estão fazendo com que as notícias do mundo tentem roubar o espaço dessa alegria? Você está feliz porque a Covid vai passar? Você está feliz porque a bolsa voltou a subir? Você está feliz porque é possível encontrar um novo medicamento? Ora, você pode ter essas alegrias, mas o seu coração deve estar na alegria que vem de Deus. Se eu digo a você nesse momento que Deus é bom e o seu espírito não corresponde com uma alegria de um sentimento concordante, talvez é porque você esteja em pecado. Se nós afirmamos enfaticamente, aquele que começou esta boa obra tem poder e graça para operar para além das circunstâncias, e o seu coração não exulta ao ouvir essa verdade, será, meu irmão, que eu e você não estamos sendo roubados da verdadeira alegria, porque estamos sendo enganados por falsas alegrias? O fundamento da alegria do crente é que Deus, aquele que é amor, aquele que é bondade, começou uma boa obra na nossa vida. Todavia o texto continua e fala de um segundo fundamento, que decorre deste primeiro, quando se trata da pessoa de Deus. Perceba, aquele que começou boa obra, há de completá-la até o dia de Cristo. Mais uma vez, Deus não é político brasileiro em ano de eleição. As promessas de Deus sempre se cumprem na nossa vida. E enquanto eu estiver em obras, haverá sim circunstâncias que irão ser moldadas, transformadas, coisas necessitarão ser quebradas para serem reconstruídas. Mas isso não significa que houve um erro de projeto e nem que Deus está mudando de ideia. Os planos de Deus para a nossa vida são planos de vida. Os planos de Deus para a nossa vida são maravilhosos. Irmãos, que coisa fantástica termos como fundamento essa alegria. Deus está operando em mim, e independente dos meus altos e baixos, Ele há de completar esta obra. Muitas vezes o Cláudio é tomado de teimosia, mas Deus há de completar esta obra até o dia de Cristo. Até o momento em que eu estiver nesta vida, o meu último suspiro, Deus estará trabalhando no meu coração. Mas que coisa gloriosa, isto não encerra as coisas, porque no dia de Cristo, soada a última trombeta, toda a corrupção do meu corpo será vencida, e eu terei um corpo glorioso, tal qual ao corpo do Senhor Jesus Cristo. 1 de João capítulo 3, versículos 1 e 2. É muito triste quando nós pensamos que talvez Deus tenha mudado de ideia, que talvez essas coisas não sejam tão seguras e que Ele não vai nos sustentar até o dia de Cristo. Esse foi o pensamento que tomou o coração de Israel quando eles saíram do Egito e adoraram o bezerro de ouro. Esse foi o sentimento de Israel quando eles saíram do Egito e deixaram de olhar para Deus e olharam para o bezerro de ouro. Lamento, murmuração, reclamação, tantas coisas ruins apareceram no coração daquele povo, e eles disseram para Deus: o Senhor nos tirou do Egito
para nos deixar morrer aqui no deserto? Irmãos, como isto entristeceu o coração do nosso Deus. Porque tendo-os tirado com mão graciosa, tendo-os tirado com mão poderosa, os seus planos não mudaram. Ele lhes daria por graça a terra prometida. Ele lhes daria por graça o sustento no deserto. Ele lhes daria por graça a vitória sobre os seus inimigos. Mas eles provocaram a Deus na sua incredulidade. E Deus se indignou com eles. Por quê? Porque olhar para o bezerro de ouro faz essas coisas. Por quê? Porque eu e você podemos fracassar nas nossas promessas. Por quê? Porque os homens geralmente falham naquilo em que, com toda intensidade, gostariam de acertar. Porque a vontade dos homens pode ser falha. A minha pode ser falha. A sua pode ser falha. Mas há uma vontade para quem e para contra. Nada neste mundo poderão mudar a decisão. A vontade de Deus operar em você até o dia de Cristo. A nossa salvação não diz respeito apenas ao ontem. A nossa salvação não diz respeito apenas ao hoje. A nossa salvação diz respeito ao ontem, ao hoje e ao amanhã. É por isso que nós temos a certeza que Cristo é o autor e o consumador da fé. Tendo a vida em meu coração infundida pelo Espírito Santo, a fé em Cristo, isto é a mesma garantia, selada, como Paulo diz em Efésios capítulo 1, pelo Espírito Santo, de que Cristo um dia há de consumá-la naquele que é o seu dia, o dia da sua volta. Portanto, nós podemos ter períodos de baixa, nós podemos ter momentos de fraqueza. Eu e você já passamos, eu sei, por momentos de frieza espiritual. Mas lembre-se, tudo isso é circunstancial e temporal. A promessa de Deus é eterna e não pode ser alterada pelas nossas circunstâncias. Repito, a minha vontade pode ser fraca, e por mais forte que ela seja, ela ainda assim pode ser objetada e mudada pelas circunstâncias. Mas este sou eu, este é você, este não é o Deus de toda a graça e de todo o poder. Sabendo destas coisas, é claro que Paulo está ensinando aos filipenses sobre a verdadeira alegria. Há alegrias do mundo que são legítimas, mas não é destas alegrias que o texto está tratando. Há alegrias do mundo que são pecaminosas e fugazes e enganosas, pervertem o coração, no momento são doces ao paladar, mas amargas à digestão. Não são destas alegrias que o texto bíblico está falando. Ele está falando de uma alegria cujo fundamento não está naquilo que o governador, o prefeito ou o presidente falam, fazem ou deixem de fazer. O fundamento está no Deus que começou e termina. Alguém já disse que é muito bom começar bem uma obra, mas terminar é melhor ainda. Em Deus, nós sempre temos a certeza que, havendo começado, porque começou nele, terminará bem, porque é nele que nós esperamos este fim, o dia de Cristo. Deus abençoe seu coração, Deus abençoe a sua vida, e nunca esqueça de exortar o seu coração a procurar alegria verdadeira, não nos seus filhos, não no seu casamento. É legítimo termos alegria na família, mas a verdadeira alegria, aquela que nunca falta e nunca falha, aquela que tem começo, meio e fim, é aquela que vem de Deus. Alegre-se com o seu trabalho, mas o desemprego pode se aproximar de você no dia seguinte. Não, a alegria verdadeira
é aquela que tem seus motivos e seus fundamentos, não no mercado de trabalho, não no índice de desemprego, mas no Deus que tudo faz como lhe apraz. Deus abençoe a nossa vida. Oremos, irmãos. Bondoso Senhor, muito obrigado pela certeza que é o Teu Espírito Santo quem infunde alegria em nossos corações. Que nesta palavra que acabamos de receber, haja da nossa parte toda a obediência e toda a sujeição na fé, naquilo que o Senhor traz aos nossos corações. Ó Deus, que a alegria desse começo de boas coisas da salvação em Cristo seja a verdadeira alegria que nutre os nossos corações. Ó Deus, que a certeza desta bendita esperança que o dia de Cristo acontecerá seja também o olhar que faz com que o meu brilho nos olhos aconteça pela certeza de que Jesus está voltando. Dá essa graça aos corações. Ao mesmo tempo, ó Deus, se o teu povo tem estado desanimado e triste, opera com teu Espírito Santo para que saibamos que apenas no Senhor está a força da nossa alegria. Obrigado, porque também a alegria do Senhor é a nossa força. Abençoa os nossos corações, abençoa a tua igreja, abençoa os nossos lares, nesta alegria que vem do teu Espírito e da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, irmão querido. Deus abençoe a sua vida preciosa. Muita saudade de abraçá-los. Em breve estaremos juntos mais uma vez na bondosa providência do Senhor, que logo nos dará essa ocasião. Deus abençoe a sua vida. Uma boa semana.